Vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Arley, pela confiança, meu pastor, pelo apoio, pastor José Adriano, toda a igreja. Vamos ler o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, por se tratar de crise, a temática do culto é crise, não temas, crê somente, não temas e crê somente, amém? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, quantos encontraram? Então leamos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Meus irmãos, podeis retornar aos vossos assentos. Nós estamos diante de um texto que nos é familiar. Quem nunca ouviu sermões, canções que falam a respeito desse episódio, dessa história que aconteceu em Israel? Uma certa mulher viúva, e Flávio Joséfo, historiador judeu do 1º século, ele disse que essa mulher era viúva de um certo Obadias, que foi mordomo de Acabe, aquele que encontrou-se com Elias no seu retorno, quando ele voltou para Israel, diz no seu retorno de Sarepta. Elias encontrou Obadias e Obadias disse para Elias: olha, eu escondi 100 profetas, 50 e de 50 cada um, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e eu os alimentei com pão e água. E disse Flávio Joséfo que, devido a ele sustentar os profetas, ele contraiu uma dívida, porém ele morreu sem pagar a dívida. Mas há uma lei, chamada lei do karma, que tudo aquilo que você planta, você colhe. Esse rapaz, esse servo de Deus, ele deixou uma dívida e ele morre. Interessante é o testemunho que a sua esposa dá acerca dele a Eliseu. Ela vai para Eliseu, porque o credor veio reclamar a sua dívida, e havia uma lei que, se a pessoa morresse e deixasse uma dívida, os filhos, ou o filho mais velho, teria que pagar a dívida, teria que assumir a dívida. Caso ele não assumisse, não tivesse condições de pagar, ele seria escravizado, trabalharia como escravo até o jubileu, até o ano do jubileu, ou ano jubileu, que seria então o ano da libertação total, da restauração, da restituição. Só que essa mulher já havia perdido o esposo. Agora os seus 2 filhos seriam levados como escravos
quem cuidaria dela? Então ela vai até o profeta. E ela chega para Eliseu, dando um testemunho do seu marido. Ela disse: o meu marido morreu, mas o meu marido temia a Deus. O meu marido temia ao Senhor. É muito fácil a gente pregar aqui na igreja, no púlpito, na internet, mas a nossa verdadeira pregação é na nossa casa. O verdadeiro sermão que a gente prega é na nossa casa. Na nossa casa a gente não usa uma plataforma, a gente não usa um aparelho sonoro. Na nossa casa a gente não usa a Bíblia, a gente usa o nosso testemunho, a nossa vida. Na nossa casa a gente não se vale dos nossos conhecimentos teológicos. Na nossa casa o que fala muito alto é o nosso testemunho. Porém ela disse para Eliseu: meu marido temia Deus. Meu marido era crente. E o meu marido morreu e deixou uma dívida. E o credor veio reclamar a sua dívida. Um detalhe: Eliseu era o líder da escola profética. E esse rapaz em questão, ele fazia parte dos alunos dessa escola profética. Ele era um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos do profeta Eliseu. E ela foi lá para que Eliseu, como líder, pudesse fazer alguma coisa por ela. Ela foi lá pedir uma ajuda. Ela não foi em busca de um milagre. Mas Deus, ele faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que a gente imagina. A Bíblia diz que a justiça do justo, ela fala mesmo depois da sua morte. Ela continua falando. Então ela vai reclamar de uma situação para ver se Eliseu, quiçá, reunia os seus amigos, as pessoas com quem ele tinha amizade, e fazia uma vaquinha, né, para pagar a dívida dela. Ela não esperava por um milagre. Tanto que Eliseu diz para ela: o que eu posso fazer por você? Me diga o que eu posso fazer por você. Só que até aqui era Eliseu falando. Ou era simplesmente a força de Eliseu, a condição que Eliseu tinha. Essa mulher estava em crise. Ele disse: o que eu posso fazer por você? Ele se prontificou como líder em ajudar aquela senhora. Ele não virou as costas para ela. Ele não negou, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 22, os versos 22 a 24, que se alguém oprimisse uma viúva ou um órfão, Deus ia cobrar desta pessoa. Deus prometeu castigar quem desprezasse a viúva e um órfão na sua necessidade. A Bíblia diz, o salmista disse no Salmo 68, versículo 5, que Deus é pai de órfão e juiz de viúvas. E Eliseu sabia disso, então ele não poderia, em hipótese alguma, ele não podia virar as costas para ela. Por isso que ele fala: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Até essa frase é simplesmente as faculdades de Eliseu. Era simplesmente a demonstração de carinho, de boa vontade do profeta. Mas é na segunda parte da frase, ele já entra Deus. Quando ele diz: me declara o que é que você tem na tua casa. Porque Deus, ele vai trabalhar a partir de um princípio. Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas ele trabalha de um princípio. Tanto que até na criação houve um princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, a terra era vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Enfim, aí Deus disse: haja luz, e houve luz. O princípio foi a luz. E depois da luz, apareceu as trevas. Depois veio a terra, veio o firmamento, os firmamentos, tanto de baixo quanto de cima, os mares, enfim. Mas tudo parte de um princípio. Porque toda coisa tem uma causa. Então Eliseu pergunta para ela: me declara o que é que você tem em sua casa.
ela vai olhar para Eliseu e vai dizer: a tua serva não tem nada além de uma botija, que são uma motolia de azeite. Ela não tinha um vaso de azeite. Ela não tinha um jarro cheio de azeite. Ela tinha uma motolia. Ela tinha uma pequena botija com azeite. Eliseu disse para ela: então vai para a tua casa. Manda que os teus filhos peçam não botija, mas vasos. Olha a diferença. Manda que os seus filhos peçam vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. E não poucos, mas muitos vasos. E você, quando os vasos estiverem reunidos, você vai entrar na tua casa. E você vai fechar a porta. É aqui que eu quero me ater. Sobre a ordem de Eliseu para que ela fechasse a porta. Ela já tinha a base para Deus fazer o milagre. Ela já tinha alguma coisa que Deus podia usar para fazer o milagre. Você tem alguma coisa em você que é suficiente para que Deus faça um milagre. Talvez você tenha 5 minutos de oração por dia, já é o suficiente para Deus fazer o milagre. Jesus, certa feita, para fazer uma alusão da fé, ele usa uma metáfora para falar da importância da fé. Ele diz, em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, e disserdes a esse monte, observe os detalhes na frase. Vamos até ler. Você consegue colocar ali, Moisés? Mateus capítulo 17 e versículo... Deixa eu só conferir se é o versículo 20 mesmo, mas eu acredito que seja, se eu não estou equivocado. Mateus capítulo 17, versículo 20. Parte B. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, se tiverdes fé, como um grão, uma semente muito pequena de mostarda, e fizeres o quê? E disserdes ao monte. Observa que ele está falando, que Jesus está dizendo o seguinte: se você olhar para o monte, ou se você, é claro que isso é uma metáfora, mas se você olhar para o problema, se você tiver fé e você disser, você tem a fé como um grão de mostarda, o problema pode ser tão grande, a sua fé pode ser minúscula, no seu conceito, a sua fé pode ser tão minúscula como um grão de mostarda. E o seu problema pode ser tão grande como se comparado a uma montanha. O que é um grão de mostarda diante de uma montanha? Não é nada. Mas aqui está o efeito da fé. Porque a fé não está na sua força. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia do homem e faz do braço da carne a sua força. Não é isso? Não está falando da força física. Está falando de confiar apenas na sua carne, apenas na força do braço, apenas nas coisas terrestres. Essa pessoa classificada como maldita, à luz da palavra de Deus, em Jeremias 17:5. Porém, aqui Jesus está falando, se você tiver uma fé, ainda que minúscula no seu conceito, tão minúscula como uma semente de mostarda, e o seu problema for tão grande quanto a montanha, mas mesmo com esta fé pequena, você pode olhar para esse problema e dizer: remova-te, saia daqui para colar, ele há de passar. Aí ele conclui dizendo: e nada vos será impossível. Então o que você tem é suficiente para Deus fazer o milagre. Eu vou repetir: o que você tem é suficiente para Deus fazer um milagre. Porque, e detalhe, Paulo disse na carta aos Efésios,
No capítulo 13, no versículo 20, que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então entenda isso. Ela disse para Eliseu: a tua serva tem um pouco de azeite numa botija. Ele disse: pega muitas vasilhas, porque o que é pouco para você é o suficiente para Deus fazer o milagre na sua vida. O que é pouco para você é suficiente para Deus fazer o milagre na sua vida. E nós não estamos nesta campanha por estar. Não é uma reunião normal. Você está aqui na condição de filho, de filha. Você está aqui na condição de adorador. Você está aqui na condição de alguém que crê no Deus Todo-Poderoso. Você não veio aqui como um pedinte, mas você veio como um adorador. Você não veio aqui naquela oração do dadá. Não, você veio aqui para adorar ao Senhor. Mas aonde tem um adorador, Deus está aí. E Deus está aqui. Oh, aleluia, Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, o milagre está aqui para nós. O que é que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Manda pegar muitos vasos. E eles pegaram vários vasos emprestados. Quizá alguém dizia: poxa, mas para que vaso? Tua mãe não tem um olival? Tua mãe não vai colher azeite? Só me empresta o vaso. Imagina os meninos indo buscar o vaso. Mamãe, mas para que vaso? A mãe disse: filho, só vai buscar. Porque milagre não tem explicação. Os cessacionistas, existe um grupo chamado cessacionista. São pessoas que pregam uma teologia e querem dogmatizar isso, dizendo que os milagres cessaram, que a língua estranha cessou, que, enfim, não tem mais milagre, isso era só no Antigo Testamento, mas não. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. A Bíblia diz, em Mateus 24, 35, que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar, em hipótese alguma, não passa. Deus ainda faz milagre. Só que tem um porém. Quando Eliseu falou para ela entrar em casa, pegar muitos vasos e colocar o azeite da botija nos vasos, ela simplesmente obedeceu sem questionar. O problema de muita gente hoje, que impede, não é que você impede Deus de receber, de operar o milagre na sua vida. Um dia desse eu ouvi alguém pregando, falando assim: e Deus falou, eu não posso operar na vida do fulano, porque por causa disso e aquilo outro. Gente, isso é uma heresia muito grande, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na inerrância desta palavra. E em Isaías 43 e 13, ele disse: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Então não há quem impeça Deus agir. Agora, às vezes a gente, por incredulidade, a gente cria barreira que nos impede de nos aproximar de Deus e do milagre. Aí é questão nossa, somos nós quem criamos essa barreira. Tem gente que ele cria um bloqueio na mente dele que ele não consegue dirigir. O carro está ali, a estrada está livre, mas ele é quem não consegue dirigir. Não é que o carro não consiga levá-lo. Vou usar essa metáfora para tentar explicar melhor isso. Não é que eu impeça a Deus, porque se eu conseguir impedir a Deus de fazer o milagre, de fazer o que Ele quiser, pelo amor de Deus, né? Spurgeon disse que Deus, aquilo que Ele determinou de fazer, Ele fará independentemente de circunstâncias. Porque Ele é Deus e ponto final. Ele faz e pronto. Agora, como os discípulos, né? Lá em Marcos, aqui onde a gente leu, ainda Mateus capítulo 17, versículo 20, os discípulos falaram: Jesus, por que a gente não conseguiu libertar um endemoniado? Ele falou: por causa da vossa pequena fé.
Porque faltou fé em vocês. Vocês impediram, né, vocês mesmos de fazer esse milagre. Aí é outra coisa. Agora, Deus, ele faz o que ele quer. A gente simplesmente tem que crer na palavra de Deus e ponto final. Essa mulher, ela simplesmente creu sem questionar. Vai para a tua casa, manda os teus filhos pegarem vasilhas ou vasos emprestados, vazios. Não poucos, mas muitos vasos. E entra e fecha a porta. E quando você estiver lá dentro, você vai colocar um pouquinho de azeite em cada vaso. A porta estava fechada. E às vezes a gente questiona a Deus, por que que a porta está fechada? Senhor, parece que a coisa não vai, parece que a porta não se abre, mas é com a porta fechada que Deus pode fazer milagre. Jesus falou que a nossa oração é respondida com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te responderá. Entra e fecha a porta. O grito mais alto que os céus podem ouvir é o grito de um gemido no quarto com a porta fechada. O secreto do teu quarto, com a porta fechada, ali você está com o maior megafone, o maior sistema sonoro, espiritualmente falando, que vai atingir os ouvidos do Todo-Poderoso e virar resposta para você. Mas estamos vivendo crise. Existem crises em várias áreas das nossas vidas. Alguns enfrentam crise financeira, outros crise lá no seu trabalho, outros enfrentam uma crise familiar, que está no teu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida, enfim, espiritual, ministerial. São crises. E tem momento que parece que a gente está em um lugar que a gente grita e o nosso grito não tem eco. A nossa voz não tem som. Alguém já teve um pesadelo que você queria gritar e a voz não saía? Quem já sonhou isso? É ruim demais, né? É ruim, meu Deus. Tem momento que parece que a nossa vida está assim. A gente quer gritar e a voz não sai. Mas é nesse momento que a gente precisa entender que há algo dentro de nós que é muito mais forte do que a nossa voz. É a fé. Aleluia. É a fé. Há algo dentro de nós que é muito mais forte do que o som, do que o timbre da nossa voz. É a nossa fé. É a nossa confiança em Deus. Entra na tua casa, fecha a porta. E você vai pegar o azeite. E detalhe, ela colocava o azeite ali, naquele vaso. Era um pouco que ela colocava o azeite do vaso, se multiplicava, o azeite da homotolia continuava no mesmo nível. Não diminuía, o azeite o azeite da botija dela não diminuía, dizem os historiadores judeus, que continuava no mesmo nível. Ela colocava e se multiplicava, porque Deus, ele vai trabalhar na sua vida através da sua fé. Deus prometeu para Moisés tirar Israel do Egito, correto? Atravessaram o deserto por 40 anos, caminhando, na verdade foram 38 anos, caminhando pelo deserto, rodando daqui para ali, habitando em tendas, e enfim. E quando Deus levou Moisés, Deus falou para Josué: agora você vai atravessar o Jordão, você vai introduzir o povo, a terra está lá, a terra do povo, mas tem de bom ânimo, te esforça. Tem hora que eu fico analisando essa fala de Deus, né, essa conversa de Deus com Josué, mas Deus não falou que ia tirar os filhos de Israel do Egito. Deus não tirou eles lá para dar uma terra. Deus não podia mandar um batalhão de anjos na frente, derrubando Jericó, matando todo mundo e introduzir o povo. Não, a terra estava lá, mas eles tinham que acreditar que Deus ia colocar eles lá. E eles tinham que caminhar com seus pés para lá. Eles tinham que acreditar no milagre.
Eles tinham que acreditar que Deus ia cumprir aquilo que prometeu a eles. E eles simplesmente foram, porque eles acreditaram no poder de Deus. Você precisa acreditar. Eu costumo dizer que tem gente que quer ficar sentado esperando vir um anjo do céu com a calça preta, camisa branca, gravata de borboletinha e uma bandeja cheia de bênção e entregar para o Senhor e para a senhora. Não, você precisa fazer alguma coisa, você precisa provocar um milagre. Essa moça, essa senhora estava em crise, uma crise ferrenha, porque alguém ia levar os seus filhos como escravos. Ela precisava pagar uma dívida, ela não tinha condições financeiras, ela não tinha auxílio do governo, ela não tinha uma linha de crédito, ela não tinha nada, ela não tinha nem alguma coisa para penhorar, para dar em penhora pela dívida, ela não tinha literalmente nada, além dos seus 2 filhos e uma dívida. Ela tinha 3 problemas, ela tinha uma viuvez, ela tinha uma dívida e 2 filhos para ela sustentar, e ela não tinha condições de fazer isso, mas ela tinha um pouco de azeite em casa, ela tinha alguma coisa que podia provocar um milagre na sua vida. Talvez você está cheio de problema, aí você quer que Deus desça ao seu nível para resolver as coisas como você. Deus nunca vai descer, nunca vai baixar ao nosso nível. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é maior que qualquer situação, Ele é maior que qualquer problema, Ele é maior que qualquer adversidade. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é maior que qualquer crise. Todos nós passamos por crises, não há um que não passe por. Jesus, o nosso mestre, em João 16:33, ele fez uma promessa que nos espanta. Ele disse: no mundo tereis aflições, e está no plural, tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo. Como diz o gaúcho, não te afrouxe. Tende bom ânimo, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu venci aquilo que lhe causa aflições. Aleluia. Entenda uma coisa, você precisa acreditar que Deus é maior do que qualquer situação. E essa mulher entra, ela obedece o que Eliseu disse, e ela entra, ela fecha a porta, os filhos trazem a vasilha, e ela vai enchendo, vai enchendo daqui a pouco. Entenda uma coisa, aqui que eu chego ao ápice do meu sermão nessa noite. A preocupação dela era apenas pagar uma dívida. Porque crente não pode ser enrolado com dívida. Todo mundo tem dívida, mas crente não pode ser caloteiro, correr do cobrador, correr do vendedor de panela. Só não pode correr do vendedor de produtos coloniais, né? Correr do vendedor de panela, correr, dar volta né, entendeu? Para poder não passar na frente daquela loja, porque está devendo. Não, crente não pode ser assim. Está devendo, pague. Fui para o SPC, vou ligar lá para tentar resolver, tentar fazer um acordo, vou pagar. Eu já fui para o SPC 2 vezes, mas todas as 2 vezes eu paguei. Liguei, fiz um acordo, paguei, graças a Deus. Baruch Hashem. Mas entenda, ela disse, a preocupação dela era pagar a dívida. Mas quem anda com o nome limpo, porque nós somos cristãos, então nós levamos o nome de Cristo. Quem honra o nome de Cristo é honrado por Ele. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a última parte do versículo. Aqueles que me honram serão honrados, mas os que me desonram serão destruídos. Quem honra o nome de Deus será honrado por Ele. A preocupação dela era que
o nome do Deus dela fosse honrado, ela pagasse a dívida para honrar também o nome do marido. A preocupação dela era com a dívida, mas ela disse: o meu marido temia a Deus, meu marido era crente, então Deus não ia desamparar a família dele. Aleluia. A preocupação dela era ter condição de pagar o credor, mas a preocupação de Deus era não apenas com uma dívida dela, mas com a sobrevivência dela na face da terra. Enquanto ela vivesse, ela precisava comer bem, se vestir bem. Então o azeite multiplicou, e ela vai até o profeta. Quando não tinha mais vasilha, o azeite parou, porque a bênção é na medida certa. Ela procurou o profeta, sabedoria, orientação, buscar orientação de Deus. Tem gente que pode ganhar 100 mil por mês, que no final do mês está pedindo dinheiro emprestado para o sogro, porque não tem administração naquilo que ganha. A administração. Por que o Egito não morreu de fome? Por que a terra não morreu de fome no tempo de José? Ele soube administrar o tempo de fartura. Sabe qual é o significado das 7 vacas gordas e as vacas magras? As gordas, sinal de fartura, e as magras, miséria. Mas por que a vaca magra comeu a gorda e parecia que ela não tinha comido nada? Vaca não come carne, vaca come ervas. Mas por que as vacas magras comeram as gordas? Eu aprendi isso na Torá. As vacas magras comeram as gordas porque a gorda veio e comeu toda a pastagem antes. A vaca magra só comeu a gorda, diz a Torá, porque as gordas comeram toda a grama, toda a vegetação antes. E quando chegou as vacas gordas, as vacas magras não tinham mais o que comer, vão comer a vaca gorda. O que Deus estava dizendo? No tempo de fartura, aprenda a administrar, para que quando chegar a crise, você possa prosperar mesmo em crise, desfrutando daquilo que você administrou no tempo de fartura. Tem colegas pregadores, itinerantes como eu, que ficaram doentes, hoje em dia estão precisando de um a outro para ajudar a pagar uma água, a luz, ou estão doentes, estão numa cama. Alguns morreram, deixaram a esposa sem nada, porque não se preocuparam em pagar um INSS. Dá para pagar. Então a gente tem que saber administrar, buscar orientação de Deus para isso. E ela vai até o profeta. Profeta, olha, encheram todos os vasos. Rapaz, tem azeite lá em casa a dar com os pés. Ele disse assim, ó: vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Porque Deus mandou a bênção de tal maneira, em tal medida, que vai dar para você se livrar da dívida, livrar os seus filhos da escravidão, e você viver uma vida abastada. E Flávio Joséfo disse que essa mulher se tornou uma empresária no ramo de azeite em Israel, o que era um produto muito precioso, até hoje, né? Muito precioso em Israel o azeite. Então Deus deu para ela exatamente algo que ia trazer benefício para ela. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E a palavra bênção no hebraico é brahá. E a definição de brahá é algo que vem de cima para baixo e que faz aumentar, crescer. Então a bênção de Deus, ela te leva para cima. A bênção de Deus te faz crescer, te faz prosperar, te faz enriquecer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o milagre veio no tempo de maior crise daquela mulher. O milagre só aconteceu porque ela obedeceu. E pelo fato dela ter obedecido a palavra de Deus, que saiu da boca do profeta, mesmo com a porta fechada, aconteceu a multiplicação do azeite. Quando você está em obediência a esta palavra, quando esta palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, mesmo que todas as portas estejam fechadas, aleluia,
haverá um milagre de Deus na sua vida. Orebaramachura manaia. Lembra de Paulo na crise do naufrágio? Os homens se aliviando das cargas do navio. Os homens se aliviando da carga do navio. E lembra o que foi que Paulo disse? Desceu um anjo de Deus aqui dentro da embarcação essa noite e disse para mim: ninguém vai morrer, a carga pode se perder. O navio pode se quebrar, mas essas 240, 240 vidas não vão morrer. Porque Deus está aqui com a gente. Então, sabe por quê? Sabe por que isso que aconteceu com Paulo? Porque Paulo creu que Deus falou com ele lá em Jerusalém, quando ele foi preso. Convém que você chegue diante de Nero, né? Convém que você veja a fera. Convém que você veja o demônio personificado. Convém que você chegue em Roma e pregue o evangelho em Roma. Então ele disse: se Deus falou que eu vou chegar em Roma, não é uma tempestade que vai me impedir de chegar em Roma. Não é uma tempestade que vai me impedir de chegar a Roma. Depois veio um ditado, né? Anos depois: quem tem boca vai a Roma. Mas não é de ir a Roma, né? De vaiar mesmo. Quem tem boca vai a Roma. Imagina se já existisse esse ditado na época de Paulo. Vou vaiar Roma, vou vaiar essa tempestade. Entenda isso. Ele disse: foi Deus quem falou que eu vou chegar lá. Então não é uma tempestadezinha que vai me impedir de chegar onde Deus determinou que eu chegasse. Olha para cá, Deus decretou um lugar para você chegar. Deus tem uma vitória para você, e não é uma crise que vai lhe impedir de chegar a essa vitória. Não é uma tempestade que vai abortar a sua viagem. Oh, remanácia, Deus está com você. Acredita, você vai chegar. Fiquemos de pé para orar. Depois que a porta foi fechada, houve a multiplicação do azeite. E depois da multiplicação, ela procura o profeta. Ele disse: vende. Não desperdice o que Deus te deu. Venda e paga a dívida. Porque você não tem apenas uma dívida. Deus não é Deus de momentos, Deus é eterno. Deus não está preocupado só com o seu momento aqui. Ou você pensa que Deus está preocupado apenas com a sua festa de aniversário? Deus não está preocupado apenas em colocar 1 quilo de carne na tua casa. Deus está preocupado em que você viva bem enquanto você viver aqui na terra. Deus está preocupado que você tenha uma vida abundante. Venda o azeite. Não dê o que Deus te deu para o credor. Venda o azeite e paga ele. E o que sobrar, você e seus filhos viverão bem. Deus quer fazer isso hoje na sua vida. Eu ouvi alguém dizer uma frase um dia, eu vou pegar uma carona nessa frase. Você não está em crise, você está em Cristo. Mas mesmo estando em Cristo, você enfrenta a crise, só que com Cristo é diferente. Como está em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos precisam vencer alguma crise aqui na sua vida? Levante a mão. Eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente para orar comigo. Eu vou esperar 30 segundos até você chegar aqui e eu vou começar a orar. Eu não sei qual a crise, qual a área da sua vida. Só pediria aos irmãos que respeitassem, o distanciamento, tá bom? Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Você está na presença de Deus nesse momento. Lembra de Bartimeu? Chegou diante de Jesus, levado por mãos de alguém. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Mas ele estava cego. Mas eu quero ver, e daí se eu estou cego? Eu quero ver. Eu estou diante do Senhor, eu quero ver. Você está diante de Deus. Você vai dizer para Deus que você quer o seu milagre. Que você quer vencer essa crise. Que você quer vencer esse problema. Não importa quanto tempo faz que a porta está fechada. Deus já está do lado de dentro com você. Deus já está do lado de dentro, mesmo com a porta fechada. Essa noite Deus vai curar alguém aqui. Essa noite Deus vai sacar enfermidades, pastores, da vida de alguém aqui.
Essa noite Deus, Ele vai curar alguém aqui de problemas físicos e também problemas sentimental. Deus vai curar alguém aqui de trauma. Aleluia. O Espírito Santo vai curar alguém aqui de trauma essa noite. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus vai curar alguém de trauma aqui. Eu não sei quem, mas alguém aqui que está com trauma, tem um trauma. E só Deus para curar. E essa noite Deus vai arrancar, vai cicatrizar essa ferida. Ei, tu vai sair daqui diferente, porque essa crise acabou para você. Deus vai curar alguém aqui de enfermidade na carne. Ei, vai se cumprir o que está em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que são doença da carne, e as nossas dores. Isso está falando da nossa alma, do nosso sentimento. Ele cura a carne e cura a alma. Pai, em nome de Jesus eu oro. Pelo poder da tua palavra, Senhor, nós oramos esta noite. E no nome poderoso de Jesus Cristo, eu ministro agora em nome do Senhor um milagre sobre estas vidas. O Senhor falou ao meu espírito que o Senhor vai curar alguém aqui de traumas. O Senhor falou que vai curar também a carne de alguém, o corpo físico de alguém. E o Messias sofredor já veio como servo sofredor para curar a Erralabassoramaia, para pelas suas feridas curar as feridas, ou seja, as doenças do nosso corpo, das suas chagas, curam as chagas, as doenças do nosso corpo, mas o seu amor, a sua graça, o poder que lhe ressuscitou, cura, Senhor, as feridas da alma. Essa dor que essa pessoa não consegue se livrar, esse trauma que essa pessoa não esquece, isso quando aflora, isso traz uma sensação de depressão, de dor, de angústia, insegurança. Mas em nome de Jesus nós ministramos agora a cura. Nós ministramos a cura agora. No nome poderoso de Jesus, o Messias, que veio na sua primeira vinda como servo sofredor, para curar também a nossa alma. Eu ministro a cura da alma agora. Em nome de Jesus, seja curado. Tu não terás mais esse trauma. Essa ferida se cicatriza agora para a glória de Deus. Oh, porque haverá um novo tempo para a sua vida. E no nome de Jesus, receba a cura agora da sua enfermidade. Seja curado. Em nome de Jesus, receba agora vitória nesta crise. Receba o teu milagre em o nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Antes de devolver o microfone, eu queria fazer uma pergunta. Será que alguém aqui que gostaria de entregar-se a Cristo essa noite, ou que está retornar para a casa de Deus, que você está afastado? Tem uma moça aqui, vou pedir a irmã Marilda, por gentileza, para orar por ela. Ore por essa moça. Ministra a bênção sobre ela. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Uma vez mais. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.